Olá, tudo bem? Em 2050, a estimativa é de que 135 milhões de pessoas tenham Alzheimer no mundo. No Brasil, hoje, em 2023, registra-se 1.200.000 pessoas com essa doença. A estimativa é de que 100 mil novos casos por ano são registrados. No dia 21, às 7 horas da noite, na Avenida 9 de Julho, 980, vai acontecer um encontro que foi pensado para atender às necessidades dos cuidadores, dos familiares e também de pacientes. Eu converso com a doutora Ana Luísa e com a professora Maria Paula sobre este tema. Doutora Ana Luísa, Alzheimer tem cura? Olá, Marcos, tudo bem? Tudo bem? Não, o Alzheimer não tem cura. Porém, entretanto, temos medidas que podemos utilizar para prevenir essa doença, prevenir os fatores de risco modificáveis, visto que a doença tem fatores de risco não modificáveis, como a idade e a tendência genética, e fatores de risco modificáveis, como o seu estilo de vida. Dê exemplo. Nós podemos trabalhar com a prevenção de fatores de risco cardiovasculares, como prevenção de hipertensão arterial e controle da pressão, prevenção e controle da glicemia, combate ao sedentarismo realizando atividade física, combate ao tabagismo, redução do etilismo, além de cuidados com a audição e o isolamento social. Se eu seguir esta regra, eu não terei Alzheimer? Nós não podemos afirmar isso porque o Alzheimer é a principal causa de demência no mundo. Porém, nós podemos prevenir a sua incidência, retardar a sua evolução, atrasando a progressão dessa doença. Ao longo desses últimos anos, qualquer pessoa que tenha um problema que a gente fale assim, lá no passado está louco, é um demente. Hoje fala que é um Alzheimer. Tudo é Alzheimer? Não, Marcos, nem tudo é o Alzheimer. É importante você procurar ajuda médica com um geriatra, neurologista ou outro médico de sua confiança, pois existem diferentes tipos de demência e nem todo caso é demência. Você tem fatores reversíveis, como doenças orgânicas que podem causar esquecimentos e perda de memória, como hipotireoidismo ou deficiência de vitaminas. O Alzheimer é um tipo só ou alguns outros tipos? Como é que é o Alzheimer nesse processo? Nós temos diversos tipos de demência, porém a mais prevalente no mundo é a doença de Alzheimer. Outras demências existentes são a demência frontotemporal, a demência vascular e a demência por corpúsculos de Lewy. É possível, assim, rapidamente citar características de uma e de outra? Normalmente, na doença de Alzheimer, a característica principal é a perda de memória, com esquecimentos. Já na demência frontotemporal, nós temos predominantemente uma alteração de comportamento. E na doença de Lewy, temos uma psicose associada a um parkinsonismo, isto é, alucinações associadas a tremores e lentidão motora. Doutora, o tema deste ano da campanha mundial do Alzheimer é Nunca é mais cedo, nunca é muito tarde. Nunca é tão cedo, nunca é tão tarde. Nunca é muito cedo, nunca é muito tarde. Bom, se eu seguir esse nunca é muito cedo e nunca é muito tarde, o que é que eu devo fazer? Primeiramente, essa prevenção é para fatores de risco modificáveis. A doença de Alzheimer ela tem fatores de risco não modificáveis, como a idade e a tendência genética. A prevenção dos fatores de risco modificáveis, ela evita a progressão da doença e retarda o aparecimento dos sintomas. Dentre as medidas que podem ser feitas são atividade física de moderada intensidade em 150 minutos por semana, reduzir o etilismo, suspender o tabagismo, controlar pressão arterial, glicemia e colesterol, além de cuidar da audição, dormir bem e não ser sedentário. Professora Maria Paula, dia 21, 7 da noite, um encontro na Avenida 9 de Julho, em Ribeirão Preto, 980, com pacientes, cuidadores e familiares. Por que esse encontro será realizado?
Qual é o motivador de tudo isso? Marcos, é muito importante a gente também sempre pensar que o Alzheimer é um tipo de diagnóstico que causa dependência, né? Então, as pessoas normalmente desenvolvem aí problemas cognitivos e comportamentais e não conseguem viver sozinhos. E aí eles precisam de cuidadores. Normalmente, os cuidadores são familiares, a maior parte mulheres, né, que acabam exercendo essa função, além das atividades que elas já têm, né? Então, isso leva a uma sobrecarga, que a gente fala que é a sobrecarga do cuidador, né? Isso caminha aí para um estresse que tem que ser trabalhado, né? Então, a Associação Brasileira de Alzheimer é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo dar apoio para esse familiar e cuidador. Né? Isso acontece de que maneira? Por meio de palestras, né, informações, acolhimento, né, grupos de apoio, né, porque muitas vezes a gente não tem resposta para todos os problemas que esses cuidadores passam. E essa discussão em grupo, né, com outras pessoas que estão vivendo a mesma situação, podem trazer soluções interessantes, trocar experiências, trocar situações, trocar soluções, né, e se sentir que o cuidador não está sozinho. Tá? Então, essa é a importância da Abrase e dos grupos de apoio. Professora, não só o Alzheimer, outras doenças também. Não é uma doença da pessoa que está tendo ela, mas é uma doença da família. Que impacto que essa doença tem no grupo familiar? Então, primeiro que com a maior dependência desse familiar, né, da pessoa com Alzheimer, normalmente vai ter uma pessoa, né, o ideal é que isso não aconteça, mas geralmente acontece que uma pessoa adota esses cuidados, né, e essa pessoa normalmente para de trabalhar, né, então acaba tendo que ficar em casa. Com isso você tem um impacto financeiro, né? Você tem um impacto porque muitas vezes essa pessoa ela não é exclusiva para esse tipo de função, então ela é mãe, ela é filha, ela é irmã, então ela tem outros afazeres na casa, então ela fica sobrecarregada porque ela tem que dar conta da família inteira e, além disso, cuidar de uma pessoa que exige aí cuidados especiais, até porque pode se envolver em acidentes e colocar toda a família em risco. Neste encontro do dia 21, o que será abordado? Esse encontro ele vai ser muito importante porque nós estávamos até então, a Abras, a subregional de Ribeirão Preto da Abras, ela foi inaugurada em 2019 e logo nós tivemos aí a pandemia, né? Então, todas as nossas reuniões foram feitas online. E nós perdemos muito essa interação com o cuidador, né? A gente já havia realizado algumas reuniões ali no ESEU também, e essa interação, você poder ofertar um espaço para esse cuidador, um apoio, né? Além disso, a gente fornece outros tipos de atividade, um ambiente de confraternização, para que ele se sinta ali acolhido, né? É algo que não é substituído pelo modo online. Então, essa é a primeira vez que a gente vai poder voltar a ter essa situação depois da pandemia. Tá? E isso é bom, é muito bom, porque o cuidador precisa desse apoio, né? E precisa desse ambiente para poder evitar esse estresse e essa sobrecarga. Quem cuida precisa ser cuidado. Precisa ser cuidado. Isso é bem importante, Marcos. Vou pedir para o Daniel colocar uma imagem aqui, vou pedir uma análise da doutora Ana Luísa. Isso a gente buscou lá um exemplo de dois cérebros, né? Um com Alzheimer e o outro um cérebro normal. Por que essa diferença? Na doença de Alzheimer, há deposição de proteínas anormais em volta dos neurônios, conhecida como a patologia amiloide. A patologia amiloide, além da patologia tau, levam à morte neuronal e atrofia cerebral, principalmente dos neurônios relacionados à memória, que são os neurônios da região chamada hipocampo.
E a redução do tamanho? A redução do tamanho é a consequência dessa morte e inflamação de neurônios cronicamente. Eu preciso informar a você que a doença de Alzheimer, patologicamente, ela não se inicia quando o paciente inicia os sintomas. Ela pode se iniciar cerca de 10 a 15 anos antes dos inícios dos primeiros sintomas. O cérebro do paciente já está com a deposição anormal de proteínas e já está com atrofiando e com a possível morte neuronal crônica e de longos anos até evoluir para os sintomas clínicos da doença. Mas se ela começa 10 anos antes, é possível 10 anos antes eu descobrir? Marcos, essa pergunta é muito interessante, pois hoje em dia a medicina procura os biomarcadores da doença de Alzheimer, o diagnóstico dessa patologia antes do início dos primeiros sintomas. Sabe-se que nós conseguimos medir a proteína beta-amiloide no líquor do indivíduo, além de termos exames de imagem que marcam essa deposição de proteína normal no cérebro. Então, a minha resposta é sim. Nós podemos saber antecipadamente, antes do início dos primeiros sintomas, que há uma deposição anormal desta proteína beta-amiloide no cérebro do indivíduo. O que é que faz com que eu, Marcos, procure um neurologista para falar, eu quero fazer esse exame aí? Marcos, outra pergunta muito interessante. Atualmente, nós não indicamos a realização de exames em pacientes que não tenham nenhum sintoma desse tipo de exame mais específico, do marcador do beta-amiloide, para pacientes que não tenham nenhum sintoma cognitivo, pois ainda não temos nenhum tratamento de cura. Esse tipo de exame é feito em pesquisas que estão analisando pacientes com doença de Alzheimer familiar e tentando identificar indivíduos já com essa deposição de beta-amiloide no cérebro, porém assintomáticos ou oligossintomáticos, para poderem ser testadas drogas que depuram, que retiram essa proteína beta-amiloide do cérebro dos indivíduos. Isto é o tratamento modificador da doença de Alzheimer. É o futuro do tratamento. Então, por enquanto, em pesquisa. Por enquanto, em pesquisa. Que pena. Professora Maria Paula, eu encerro com a senhora para a senhora convidar as pessoas interessadas em participar desse evento. Sim, Marcos, eu convido todos a participarem, né, do dia 21 de setembro, ali no ECEU, né, que é o prédio ali da Faculdade de Medicina, na Avenida 9 de Julho, 980. Né? Eu acho que nós vamos ter um momento aí de confraternização, de informação, né, e que os cuidadores e familiares podem trazer os seus pacientes também para participar aí dessas festividades aí e da conscientização do diagnóstico da doença de Alzheimer. Muito obrigado. Então, no dia 21, 7 da noite, na Avenida 9 de Julho, 980, no prédio da Faculdade de Medicina, que é conhecido como ECEU, o encontro com profissionais da área, especificamente para familiares e cuidadores, mas o paciente também deve ser levado para participar dessa interação. Exato. Muito obrigado. Obrigada. O HCCast fica por aqui. Obrigado. Até o próximo programa.